O que para você é um filme realista? O que você, como cinéfilo, como estudante, como alguém que curte cinema, considera um filme realista? Se alguém fosse pedir para você, digamos, listar características de uma obra realista, o que você diria? É uma obra com um apelo mais documental, talvez. É uma obra que usa câmera na mão, que mostra a realidade de modo mais cru, ou que lida com temas que remetem a aspectos da realidade, ou ainda uma obra realista é uma obra em que a atuação é muito mais natural. É uma obra em que talvez as pessoas estejam atuando até mesmo como elas mesmas. Uma obra em que o cineasta quer captar um aspecto mais natural do mundo. Quando se fala da relação entre o cinema e a realidade, muita gente pensa em documentários. Existe essa ideia, essa falsa ideia de que um documentário é um registro puro da realidade, é um registro fiel da realidade e logo ele estaria mostrando a realidade nua e crua na tela. Essa é uma ideia falsa porque existe alguém atrás da câmera captando aquela realidade. A pessoa está registrando a realidade de alguma forma. Ela está articulando um olhar de modo consciente ou inconsciente. Quando você liga uma câmera, você faz várias escolhas implícitas. Você escolhe o enquadramento, regula o diafragma, define o quanto de luz vai entrar pela lente. Você tem que saber que câmera é essa. É uma câmera profissional? É uma câmera de celular? É uma câmera digital ou analógica? Cada câmera vai registrar as coisas de modo diferente. Vai apresentar uma textura diferente na imagem que vai sim afetar o modo que aquilo é mostrado. Mesmo que a câmera seja um meio mecânico, a realidade será modificada por aquilo. Ela será mediada por esse dispositivo e também pela pessoa operando aquele dispositivo. O John Grierson, um dos maiores teóricos sobre documentário, possui uma ótima definição desse termo. Ele diz que o documentário é um tratamento criativo da realidade. Ele disse isso lá nos anos 30. Ele foi, na verdade, um dos primeiros autores a teorizar de modo mais profundo sobre o documentário, também sobre a relação entre o cinema e a realidade. Inclusive, o Grierson foi a pessoa que começou a usar a palavra documentário do modo que ela é usada nos dias de hoje. Ele usou o termo em uma crítica dele para o Moana, do Robert Flaherty, e isso acabou se tornando uma convenção. A gente tem que saber que esse registro sagrado do real, na verdade, é uma espécie de utopia. O que pode soar realista para mim, pode não soar realista para você. O que pode soar realista hoje, em 2022, provavelmente não soaria realista há 80 anos atrás. Vários teóricos falam sobre essa impossibilidade de definir de modo exato o que é uma abordagem realista. O Jacquemont, por exemplo, um autor francês, diz que o realismo é um conjunto de regras sociais que depende do lugar e da época. O que vai soar realista vai depender do contexto, depender da cultura de uma sociedade, depender de vários fatores. Um filme
vai soar realista quando seguir essas, digamos, regras específicas do lugar e do tempo em que ele se encontra. Se você acha O Cidade de Deus um filme realista, é porque você faz parte de um contexto específico. Talvez há décadas atrás as pessoas nem conseguiriam entender o que se passa em uma cena de um filme como esse. São tantos cortes e tudo é tão ágil que poderia soar confuso. Ainda hoje é confuso, mas o nosso olhar é treinado para perceber isso. Para nós, hoje, um plano filmado com câmera na mão soa espontâneo, não soa como algo apenas experimental. Porém, isso é algo específico do nosso tempo histórico e até da nossa cultura ocidental. O que eu quero mostrar nessa aula é que, além de ser impossível definir de modo exato o que é uma obra realista, existem diferentes abordagens do cinema contemporâneo que atingem efeitos realistas, atingem tais efeitos de modos distintos. Agora que a gente entendeu esse pensamento inicial, agora que a gente entendeu a premissa do pensamento dessa aula, eu quero falar sobre isso, sobre alguns filmes contemporâneos que partem de métodos realistas distintos e quero refletir sobre os aspectos desses métodos. Vamos pensar, por exemplo, no cinema dos irmãos Dardenne. Os Dardenne são dois diretores belgas que fazem filmes envolvendo temáticas bem realistas. Obras que envolvem pessoas que vivem à margem da sociedade ou que passam por alguma dificuldade, que são exploradas, que são imigrantes ilegais, que estão tentando sobreviver. É um cinema de pessoas basicamente tentando se manter vivas no mundo. Eles fazem um cinema com temas realistas e também com uma abordagem formal que, a partir de certas regras culturais, soa realistas. Eles usam, por exemplo, muito uma câmera na mão que passa uma sensação muito espontânea. É uma câmera que lembra a câmera de um documentário. A atuação também é bem realista. É uma atuação mais contida e menos empossada. A caracterização também é realista. Os ambientes em que as cenas se passam remetem a ambientes reais. Eles fazem um uso bem interessante de locações reais. Porém, mesmo que seguindo essas regras, entre aspas, de uma abordagem realista, os cineastas fazem isso de modo específico. Não usam qualquer câmera na mão. Não é a câmera de uma TV ou de uma reportagem de TV que quer captar tudo ao mesmo tempo. É uma câmera que, principalmente em filmes como Rosetta ou como O Filho, está sempre grudada nos personagens. É uma câmera que se integra ao movimento dos personagens de modo bem orgânico. Se eles estão brigando ou passando por algum momento de tensão, a câmera funciona como uma espécie de sismógrafo dessa tensão e, em vários casos, a câmera irá limitar a nossa visão devido a isso. Em alguns casos, o espectador não consegue nem ver direito as coisas, já que nós estamos muito integrados naquela experiência dos personagens. Então, apesar de ser uma obra realista, ela não vai nos mostrar tudo, não vai nos explicar tudo o que acontece na cena. Ela vai propor
um olhar criativo a partir dessa abordagem realista. A direção vai propor uma ideia própria, como, por exemplo, essa ideia de uma câmera sismógrafo, como alguns críticos já chamaram, que segue aí os personagens de modo muito íntimo, que registra essa ação dos personagens de modo bastante íntimo. Agora, vamos pensar em um filme como O Gosto de Cereja, do Abbas Kiarostami. O Kiarostami foi um diretor iraniano e foi um dos grandes cineastas do cinema contemporâneo. Existem várias tendências que ficaram em voga no cinema contemporâneo, principalmente de um cinema de docuficção, de filmes que misturam ficção e documentário, que foram influenciadas pelo trabalho do Abbas Kiarostami. Esse longa tem uma história bem simples. Ele segue um homem que dirige por Teherã e procura por alguém que o ajude a se matar. Ele diz que vai tomar soníferos, que vai deitar em um buraco no meio de um morro e precisa que alguém vá até esse buraco de manhã para ver se ele morreu mesmo e para enterrar o corpo dele. A premissa do filme é bem dramática e pode soar até apelativa, porém o trabalho praticamente inteiro é dedicado a aspectos, entre aspas, banais dessa jornada. Esse cara encontra pessoas e conversa com tais pessoas sobre amenidades, pergunta o que elas fazem, como foi o dia delas, até ele de fato pedir o que ele quer pedir. Ou ainda, em boa parte do filme, a gente vê simplesmente o cara dirigindo o carro. A gente vê o carro subindo e descendo alguns morros a partir dessa abordagem bastante contemplativa. A abordagem estética do Kiarostami é bem diferente da abordagem dos irmãos Dardenne. Enquanto eles usam câmera na mão e constroem cenas com muita tensão, o Kiarostami usa planos fixos e planos muito longos. O modo como o cineasta lida com o tempo se aproxima até do tempo da vida acontecendo. Ele lembra essa percepção do tempo da vida acontecendo de maneira natural. Você vê o carro ali subindo um morro inteiro. Você vê uma conversa muito longa, sem nenhuma elipse, sem grandes passagens de tempo. A abordagem realista do Kiarostami vem dessa, digamos, dilatação do tempo. Ele deixa as coisas acontecerem. O Kiarostami reforça o aspecto realista desse registro mais bruto do cotidiano, digamos assim. Talvez a atuação aqui remeta um pouco aos filmes do Dardenne. Os personagens falam de modo natural e tem algo de mais contido. Inclusive, no início do filme, o homem dá carona para um soldado, para um militar jovem, e toda a forma desse jovem falar, toda a sua expressão é bastante natural. Ele tem uma ingenuidade, ele tem uma timidez que é muito autêntica. Inclusive, o Kiarostami, em alguns filmes, trabalhava com não atores, com pessoas ali da sociedade. Muitas vezes, as pessoas atuavam como elas mesmas. Então, isso passa uma sensação realista. Porém, várias escolhas estilísticas são bem diferentes das escolhas dos irmãos Dardenne. Ele vai para um lado mais contemplativo e ele até estiliza a imagem em alguns momentos. A luz do filme, por exemplo, é muito bonita. Ele tem essa luz
solar amarelada, e tem uma cena em que o personagem dá carona para um seminarista e entra um raio de sol pela borda da lente e aquilo cria um flare na imagem, cria uma imagem esteticamente muito bonita. Então, apesar dessa abordagem realista, o cineasta também busca estilizar os seus planos de algum modo. Não é só porque o trabalho é realista que ele precisa ser feio, entre aspas. Ele não vai glamourizar aquele entorno, mas encontra sim alguns vislumbres de beleza daquele espaço, naquele espaço. Então, essa obra do Kiarostami é um outro exemplo de um filme realista que parte de um método próprio para atingir um efeito realista, uma impressão realista. Agora, vamos pensar em um trabalho brasileiro. Vamos pensar no Cidade de Deus. Esse é um trabalho que, pelo bem e pelo mal, até desafia um pouco essas noções de realismo, porque, em teoria, é um trabalho realista, toda a caracterização é muito bem feita, tudo é muito convincente, ele tem uma temática realista, uma temática história que tem relação com aspectos da realidade daquele entorno e tem uma abordagem formal que, se por um lado é realista devido a essa câmera na mão, devido a essa abordagem mais documental, por outro, ela é também esteticamente muito carregada. A montagem tem muitos cortes e tem vários efeitos de montagem e de pós-produção. A fotografia é bastante estilizada e carregada. Se a gente pensar nesse filme a partir de uma teoria realista clássica, como por exemplo a teoria do André Bazin, ele não vai se encaixar muito bem nisso. Provavelmente o Bazin acharia esse filme um trabalho bem manipulador, um trabalho que pode gerar o seu material a partir de uma perspectiva realista, mas que vai reprocessar tudo isso, vai remanejar tudo isso, vai colocar muitos cortes, vai propor até um jogo mais semiótico em certos planos. É um longa que se adequa muito mais, talvez, a uma visão formativa desse cinema. Vários teóricos soviéticos eram teóricos formativos, diferentes do Bazin. Eles acreditavam mais nessa manipulação da imagem. Eles criavam o efeito dos seus filmes, né? Os teóricos, que também eram cineastas, criavam o efeito dos seus filmes a partir desses choques entre imagens, a partir de uma edição que criava símbolos, que criava novos significados, né? O Eisenstein é um grande exemplo desses teóricos, desse teórico cineasta soviético. Então, é interessante como o Meirelles e como a Katia Lund tentam usar desses dois apelos, tanto de um apelo realista, como também de um apelo que irá, digamos, enfeitar aquela realidade, que irá tornar aquilo mais dinâmico, irá tornar aquilo mais estético e mais ágil, o que já é algo diferente tanto dos irmãos Dardenne como também do Kiarostami. Os Dardenne usam sim câmera na mão, mas não cortam as cenas tanto assim e nem estilizam tanto os planos, e me parece praticamente o oposto da abordagem mais contemplativa do Kiarostami. Enquanto no longa do Kiarostami a gente tem planos que podem durar até 5 minutos, aqui um plano pode durar 2 segundos
ou nem isto, ou nem isso. O Cidade de Deus, inclusive, já foi bastante criticado por essa estetização. A Ivana Bentes, por exemplo, uma autora e professora brasileira, tem uma teoria bem interessante chamada cosmética da fome, uma teoria em que ela compara obras brasileiras dos anos 60 que lidam com a temática da pobreza, com os filmes brasileiros da tomada que também lidam com tal temática. Ela compara ali alguns filmes do cinema novo com filmes brasileiros ali dos anos 90 e início dos anos 2000, filmes que envolvem alguma temática realista, como a pobreza, como a seca nordestina ou alguma temática social. Ela diz que enquanto o cinema novo seguia o que ficou conhecido como estética da fome, uma ideia teorizada pelo Glauber Rocha, uma ideia que justamente recusava glamorizar a pobreza, uma estética que buscava fazer filmes, como diria o manifesto do Glauber, filmes feios, tristes e gritados, buscava refletir o tema na feitura dos filmes, digamos assim. Ela fala que enquanto as obras brasileiras dos anos 60 se relacionam com essa estética da fome, alguns filmes dessa outra fase contemporânea do cinema transformam as favelas e o sertão em jardins exóticos. Filmes que, no lugar daquela estética crua, da estética da fome, buscam estilizar mais as coisas ou buscam até uma estética mais clássica, que seria talvez o caso do Walter Salles. Ela diz que o cinema brasileiro passou de uma estética da fome para uma cosmética da fome, que a ideia na cabeça e a câmera na mão deu lugar a uma Steadicam que surfa sobre a realidade, a uma câmera que paira de modo contemplativo sobre essa realidade e que, em alguns casos, glamoriza essa realidade. Ela diz também que alguns desses filmes buscam se adequar a um certo ideal de beleza de uma estética internacional. Ela passa um pouco essa ideia de que alguns filmes buscam uma estética de exportação. É claro que tudo isso passa até mesmo por uma certa mudança de contexto histórico que vai se refletir em um contexto estético, mas é interessante pensar como essa busca por um realismo contemporâneo é ditada por algo muito mais agradável, por algo muito mais ágil, por algo muito mais dinâmico, por algo muito mais publicitário até. O Meirelles é um cara que vem da publicidade e não tem como negar que isso está presente nos seus filmes. É claro que, para além de uma simples estilização, alguns desses trabalhos buscam um certo refinamento clássico que é totalmente digno. O Walter Salles, me parece, vai para esse caminho. A própria Ivana Bentes também fala isso. Fala que alguns desses filmes buscam esse domínio da técnica e da narrativa clássica. O Central do Brasil, por exemplo, tem uma temática e um contexto realista, mas aborda aquilo de modo mais tradicional e, através disso, concebe ali um certo humanismo muito poderoso. Um longa não precisa ser feio, sujo e gritado para ser realista de verdade ou para ser digno de verdade. Não existe uma polarização
tão extrema, é uma questão de dosar as coisas. A crítica que existe ao filme do Meirelles e da Katia Lund diz respeito mais a uma certa glamorização mesmo, a escolhas estéticas que sufocam qualquer outra possibilidade. Então é interessante que, se a gente comparar os filmes aqui do nosso país, dos anos 60 com os filmes dos anos 90, dos anos 2000, ou até com os filmes atuais, a gente encontra várias perspectivas realistas distintas, vários métodos realistas distintos. O cinema novo tinha essa abordagem muito mais crua e os filmes da retomada têm essa abordagem mais estética, mais esteta, mais bonita, entre aspas. E atualmente existem também vários cineastas brasileiros que encontram soluções interessantes para isso. Se a gente pegar os trabalhos do Adirley Queiroz, do Afonso Uchoa, se a gente pegar um trabalho como Baronesa, da Juliana Antunes, são obras que recusam de modo bem claro essa glamorização e buscam uma certa proximidade com o real a partir de uma abordagem mais íntima até. Eu acho que uma das grandes qualidades de alguns desses filmes é que eles conseguem evidenciar muito bem uma proximidade com os personagens, nunca através de um artifício estilístico óbvio ou de um artifício que vai meramente tornar aquelas imagens bonitas, mas se focam muito na natureza dos relatos dos personagens. As escolhas estéticas são muito mais diretas, muito mais objetivas e buscam assimilar tais relatos, buscam representar aquela realidade com menos imposições estéticas externas, com menos padrões estéticos internacionais. É claro que existem escolhas estéticas aí que remetem a grandes referências, como por exemplo aos filmes do Pedro Costa, mas são escolhas estéticas que não querem suavizar nada, não querem padronizar nada, não querem glamorizar nada. Então, mesmo os diretores atuais mostram novas possibilidades nesse sentido, mostram outros métodos realistas. Mas, bom, é isso. Acho que deu já para a gente tratar de bastante coisa nessa aula. Deu para a gente perceber que é impossível definir exatamente o que é uma obra realista. O que a gente pode fazer é tentar definir métodos distintos que nos passam uma sensação realista e que tal sensação vai responder a um contexto cultural e histórico que nós fazemos parte.